Noise! Rádio Zap Deus é Fiel, proclamando o amor de Deus às nações. Estamos presentes em todas as redes sociais. Queria que você abrisse a sua Bíblia. A série Mais que um Carpinteiro. O tema da mensagem de hoje é mudança radical. Quero falar sobre mudança. Eu amo mudança, adoro mudar coisas. Não gosto de fazer as coisas do mesmo jeito todo dia, né? E na verdade todo mundo lida com mudança. Quando você ouve uma palestra sobre mudança, a única certeza que a gente tem na vida é a mudança, né? Tudo muda. Então tudo muda, não tem jeito. E a gente pode mudar. Quero falar sobre a mudança radical que aconteceu na vida de Saulo, um homem chamado Saulo, que mudou até o nome, ele vira Paulo. Então abra sua Bíblia em Atos 9, de 1 a 19. Nós vamos falar sobre a mudança e a gente quer ver, o que eu quero olhar com vocês nessa noite, a mudança que Jesus faz na vida de uma pessoa. O que acontece quando uma pessoa se encontra com Jesus? A mudança é radical. A mudança é radical. Mas talvez você pergunte assim, não, mas e quem já se encontrou e não mudou? Também vou tentar entender isso. Por que algumas pessoas já se encontraram com Jesus e não mudaram? Tem explicação. E eu espero de fato que todos nós saiamos nessa noite aqui impactados pela presença de Jesus, que nós saiamos dispostos a mudar o que precisa ser mudado e sejamos mudados nessa noite aqui. Amém? Então, que abra o seu coração, abra os seus ouvidos para você ouvir a palavra nessa noite. Atos 9, de 1 a 19, o texto é um pouco longo, presta atenção. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. E Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. E Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. A experiência de Saulo é muito impactante. Quem era Saulo? Ele era uma pessoa extremamente culta, extremamente preparada, de uma origem nobre, e tinha toda a chancela, toda a autoridade dada pelo povo religioso da época.
E Saulo passa a perseguir, os discípulos de Jesus começam a surgir, vão ouvindo a mensagem, discípulos começam a seguir Jesus, vai tendo uma mudança acontece onde eles estão, e de repente Saulo desponta, com toda a religiosidade que ele tinha, ele disse, não, eu vou defender aquilo que eu acredito. A maior ofensa que Saulo tinha, não era porque as pessoas estavam se convertendo, ou porque Jesus seria um profeta. A maior ofensa que Saulo sentia é que ele não aceitava que ninguém dissesse que a lei não era suficiente para mudar uma pessoa. Então, assim, eu vou perseguir Jesus porque Jesus veio para acabar com a lei. Então, eu vou acabar com Jesus, eu vou acabar com os cristãos que seguem Jesus. E ele passa a ser um perseguidor, invertebrado, ele obcecado por destruir aqueles que confessavam Jesus, que propagavam os ensinamentos. E ele tinha ali a chancela, ele tinha autorização para perseguir, matar e destruir os cristãos. Então, se você confessasse Jesus na época de Saulo e encontrasse com ele, morto. E ele chega, ele está a caminho de uma cidade, e de repente no caminho, o que acontece com ele? Um impacto, uma luz, e ele perde a visão. Você já imaginou que cena, que radical, que sobrenatural? Ele sai numa missão e a missão dele naquele momento era assim, vamos para a cidade, todo mundo que estiver lá a gente destrói. Todo cristão que a gente encontrar naquela cidade vai ser morto. Nós vamos acabar com ele. E naquele caminho ele tem um encontro com uma pessoa que ele não sabia, uma luz que o cega. E o cara foi travado, parou. E eu acho interessante o movimento de Deus, que ao mesmo tempo que ele travou, parou, ele parou aquela pessoa, Saulo foi parado, porque Deus tinha um plano para a vida dele. Deus tinha um plano para usar a vida dele. Então, e lá na cidade para onde ele estava se dirigindo, Deus movimenta uma outra pessoa, chamada Ananias. E Deus dá uma visão, um sonho, e diz assim, olha, você vai ter que ir até a estrada e encontrar um homem chamado Saulo. Ananias, assim, justo eu. Eu acho que o cara deve ter tremido nas bases, porque ele não tinha visto, mas ele já tinha ouvido falar. E era como se você pedisse para uma pessoa encontrar um cangaceiro da época, né? E disse assim, mas não, você vai encontrar porque ele já teve uma visão, porque alguém vai chegar para ele. Então, Deus movimenta um outro homem para ir ao encontro, e quando eles se encontram, as escamas caem dos olhos, e Saulo tem uma nova dimensão da vida, de quem ele era, da missão, e é uma nova pessoa. E é esse mesmo Saulo, que depois o nome é Paulo, que sai para as viagens missionárias, que plantou todas aquelas igrejas na Ásia, que escreveu esse monte de cartas, epístolas pastorais que a gente estuda, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Paulo, era o cara. A inspiração de Deus, aquele homem que teve um encontro sobrenatural numa estrada, ele foi selecionado por Deus para ser a voz de Deus no mundo. E hoje, 2000 anos depois, a gente para estudar as cartas de Paulo, e como são difíceis. Muitas vezes, cada trecho que você ouve é complicado da gente entender, mas é a voz de Deus falando com as pessoas. Paulo passou por um processo, uma mudança extremamente radical. O que aconteceu na vida de Paulo? Paulo teve seu caráter transformado. Ele era uma pessoa íntegra ao ponto de vista religioso, mas alguém que sai matando os outros em nome de Deus, tinha alguma deficiência de caráter. E Deus transforma o caráter de Paulo. Lembra do texto que diz assim, ele passou vários dias com os discípulos. Um cara que estava pronto para matar, de repente se torna amigo. Ele mudou o caráter dele, ele mudou o jeito dele ser. Paulo mudou o relacionamento, o encontro dele com Jesus, mudou o relacionamento dele com os seguidores de Jesus. Ele passou de perseguidor a amigo. Ele se abriu para entender o que estava acontecendo. Ele se abriu para ouvir o que os discípulos tinham a dizer e a entender a experiência que eles estavam passando. Paulo também teve a sua mensagem transformada. Esse mesmo Paulo
que estava indo a caminho de Damasco para perseguir e matar. É o Paulo que escreve depois: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, em Atos 20, 24, contando que eu complete a missão, a carreira que me foi proposta. Percebe? A mensagem do cara mudou. Mudou a mensagem e mudou a missão. Ele passa de perseguidor a um divulgador. Ele passa de perseguidor àquele que vai anunciar as boas novas, aquele que vai chegar numa cidade e vai libertar uma mulher que era possessa, demoníaca. Tinha uma possessão demoníaca, ele liberta aquela mulher. E ele vai chegar numa cidade e ele vai transformar a cidade. Ele vai chegar num lugar chamado Areópago, onde as pessoas tinham ali vários deuses e tinha um lugar para o Deus desconhecido, e naquele lugar ele faz uma apologética sobre Jesus, e ele fala assim: o Deus desconhecido é esse, fala sobre Jesus. A missão dele, a mensagem dele mudou. E ele passa a ser um propagador do Evangelho, graças a Deus, pela intervenção de Deus na vida de Paulo. Amém? Por isso que a gente está aqui hoje. Mas esse mesmo Jesus, puxa, mas foi o encontro com Jesus mesmo? Foi o encontro com Jesus. Só foi o encontro com Jesus? Só foi o encontro com Jesus. Um Jesus que ele não conhecia. Um Jesus que ele havia perseguido. Um Jesus que ele não acreditava. Mas o que aconteceu? Paulo teve uma experiência e foi transformado. Na verdade, a mudança que a gente pode experimentar na nossa vida, toda pessoa, preste atenção nisso, toda pessoa que se encontra com Cristo pode ter a sua vida transformada. Amém? Em todas as dimensões. Na dimensão espiritual, eu acho fantástico quando você fala de Jesus para alguém, porque você pode começar uma conversa com a pessoa. Uma pessoa sem Jesus, ela pode ser inteligente, ter recursos, ter uma boa posição, mas sem Jesus, se ela fechar o olho, se ela morrer, ela vai morrer sem Jesus. E quem morre sem Jesus, está no inferno. Pô, Sidney, você é muito radical, não dá para ser mais light, não dá. Porque é assim que a gente aprende nas Escrituras. Tem uma frase que a gente tem ouvido e eu tenho repetido. A gente morre do jeito que a gente vive. Já parou para pensar nisso? Você morre da maneira que você vive. Então quem viveu com Jesus vai morrer sem Jesus. Aquela pessoa que vive sozinha, que arruma confusão com todo mundo, que não tem relacionamento, ela morre sozinha. Às vezes o cara tem um monte de amigos no Facebook, aí ele morreu no velório. Já viu? Esses dias eu vi uma chargezinha no Facebook. O cara chegou no velório e só tinha 2 pessoas. Aí ele tinha 1 milhão de amigos no Facebook, mas na hora do enterro não tinha ninguém. Ele só tinha amigo na rede social. A gente morre do jeito que a gente vive. Se a gente vive relacionamentos superficiais, nós vamos morrer com relacionamentos superficiais. Se a gente vive sem Jesus, tentando controlar a própria vida, você vai morrer sem Jesus. Então, o encontro com Jesus, uma pessoa, quando você começa a falar de Jesus para ela, aquele encontro pode mudar o estado da eternidade dela. Se uma pessoa entrou aqui hoje e não tem experiências com Cristo, nunca confessou Jesus como Salvador, ela entrou aqui e ela decide confessar Jesus como Salvador, ela muda o estado dela na eternidade. Ela entrou, você pode ter entrado aqui, bonitinho, arrumadinho, convidado por alguém. E se morresse hoje, vai morrer no inferno. E você pode sair daqui com uma experiência com Cristo e com a certeza de que você vai passar a eternidade no céu. É isso que Jesus faz. A mudança, o encontro com Jesus é uma mudança radical. Não se esqueça disso. Você morre, a gente morre da mesma maneira que a gente vive. Então, como que você está vivendo hoje? O que eu quero refletir com vocês é convidar vocês a pensar no que a experiência com Cristo pode fazer diferença na sua vida. Tá, mas se eu me encontrar com Cristo, o que vai mudar? E eu falo de 3 coisas. Primeiro, ao decidir experimentar Jesus, você vai encontrar o amor de Deus, ao invés de encontrar uma religião. Você pode ler isso comigo? Você encontrará o amor de Deus,